Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a um evento especial aqui no canal do YouTube do Que Concursos. Hoje é dia 23 de agosto de 2023 e hoje foi publicado um edital muito importante, especialmente para você que estuda para a área de controle. Hoje foi publicado o edital para o cargo de auditor do TCE Bahia. Legal? Um concurso muito esperado. Um concurso com uma remuneração efetiva relevante, de fato até maior do que aquela divulgada no edital, porque o edital tem apenas o vencimento básico. Então é um concurso de muito interesse, nós vamos ter um tempo aqui para batermos um papo, para eu passar nos principais pontos do edital com você, já te avisando que a banca já tinha sido definida com antecedência. A banca é a Fundação Getúlio Vargas, que está realizando muitos concursos, na área fiscal e de controle. O TCE da Bahia prestigiou a Fundação Getúlio Vargas. Antes de nós passarmos para a análise desse edital propriamente dito, eu tenho que me apresentar para você. Eu sou o professor Eduardo Nilman, com muito orgulho ministro aulas aqui no Que Concurso, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e leciono para concursos públicos desde o ano de 2009. Então é uma estrada já um pouco longa, que eu estou aí junto com você, que está aí firme no propósito para ser servidor público. Bom, aqui no Que Concursos você consegue estudar para o TCE da Bahia. Portanto, eu te convido a adquirir o produto do Que Concursos, que vai atender às suas expectativas. Vou te convidar a adquirir o produto da assinatura ilimitada do Que Concursos. Lá dentro da assinatura ilimitada você vai encontrar todas as matérias que estão previstas aí no seu edital. E nem preciso te dizer que nós estamos com uma promoção especial no nosso site. Então vá lá e veja as condições especiais que nós temos no momento e eu te dou ainda um presente para você fazer a aquisição da sua assinatura ou de qualquer outro produto do Que Concursos. Para os meus alunos, o Que Concursos libera um cupom de desconto exclusivo. Você na hora de comprar vai colocar o cupom de desconto. E esse cupom de desconto é Nilman, igual do meu nome, por isso que eu cortei aí para você. Nilman com o número 5. Beleza? Nilman 5 é o cupom de desconto para você pagar menos. Agora que eu já te dei esses recados, vamos passar a análise do edital propriamente dito. Bom, hoje estamos aqui em tempo real. Foi publicado pelo TCE da Bahia o edital relativo ao concurso público para provimento de vagas do cargo de auditor estadual de controle externo. Legal? Lembrando que a banca que vai aplicar as provas e organizar o concurso é a Fundação Getúlio Vargas. Você sabe sempre que é importante, nesse ajuste final, pós-edital, conhecermos o perfil da banca. Então já te falo, é a Fundação Getúlio Vargas e nós temos 20 vagas para o cargo de auditor estadual de controle externo. Aí a pessoa fala, 20 vagas, meu Deus, não vai ser minha. Será que não? Te conto brevemente a minha história. Quando eu prestei o concurso para auditor fiscal da Previdência Social na época, depois os fiscos foram unificados, por isso que hoje eu estou na Receita Federal. Eu prestei um concurso que teve 9 vagas. 9 vagas apenas. E eu acreditei que uma poderia ser minha e não deu outra. Uma vaga foi minha mesmo. Legal? Então não deixe de ir firme no seu propósito por causa do número de vagas. Beleza? Basta uma vaga para você poder entrar. Beleza? Bom, o edital começa discriminando essas vagas, ou seja, são 20 vagas para o cargo de auditor estadual de controle externo. O concurso vai ter um prazo aí de 90 dias, prorrogado uma única vez, então a ideia é não chamar excedente, beleza? É isso que a gente entende deste edital. São as 20 vagas e nós temos políticas afirmativas no estado da Bahia, de forma que das 20 vagas, 5%, ou seja, uma vaga, vai ser destinada a pessoa com deficiência, conforme decreto federal e lei estadual da Bahia,
E ainda das 20 vagas, 30%, ou seja, 6 vagas, serão destinadas aos candidatos que se autodeclararem negros. Ok? E aí, lógico, né, de acordo, né, com o Estatuto de Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia. Legal? Então, 6 vagas para pessoas que se autodeclaram negras. O edital trata especificamente de como vai ser depois a avaliação dessa autodeclaração e uma vaga para as pessoas com deficiência. As demais vagas, no total de 13 vagas, né, são vagas de ampla concorrência. Beleza. Aí vamos ao concurso. O concurso TCE da Bahia terá 2 etapas. E eu já chamo a sua atenção que esse tem sido o norte dos concursos de curso superior no nosso país, notadamente área fiscal e área de controle. Você tem uma prova objetiva e depois você tem uma prova discursiva. A prova discursiva, ultimamente, tem muita importância. Porque na prova discursiva você consegue saber como a pessoa se expressa e concatenar o raciocínio, né, que aprendeu em toda a sua preparação. Nós vamos ver, inclusive, que a prova discursiva no estado aqui da Bahia, no TCE da Bahia, essa prova discursiva é em relação aos conhecimentos específicos. É importante você ter um bom português, você escrever adequadamente, pontuação, acentuação, concordância e assim por diante. Legal? E também tem que demonstrar o conhecimento do conteúdo teórico. Legal? Então teremos uma primeira etapa de provas objetivas, que vão ser compostas por questões de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, sendo que essa primeira etapa é de caráter eliminatório e classificatório, e uma segunda etapa de uma prova discursiva, composta por 2 questões discursivas. Então nós não temos aqui estudo de caso, nós temos questões conceituais, né? 2 questões discursivas, relativas aos conteúdos de conhecimentos específicos e especializados, e essa segunda etapa também é de caráter eliminatório e classificatório. Beleza? Então são 2 fases, né? 2 provas, todo mundo faz as 2 provas, faz a primeira etapa, que são as provas objetivas, e realiza também a prova discursiva, mas nem todas as provas discursivas serão corrigidas, como nós veremos mais adiante. Legal? Ambas dessas etapas, primeira e segunda etapa, serão executadas sob responsabilidade da FGV, já que a FGV é a banca organizadora do concurso. Legal? E aí veja, pessoal, que preferencialmente as provas serão realizadas na cidade de Salvador. Você já se prepara para fazer uma viagem, se você não for de Salvador, né? Fazer uma viagem para Salvador, aproveita para fazer um turismo, é uma cidade linda, muitas belezas naturais, o povo, muita cultura, mas a prova provavelmente vai ser na cidade de Salvador. Legal? Aí vamos falar um pouquinho do cargo. Veja, tá aí na sua tela. Ó, a área do cargo, cargo horário, a remuneração inicial e número de vagas estão nesse quadrinho. O cargo é auditor estadual de controle externo. A carga horária é de 30 horas semanais. Veja que a carga horária não é a carga horária padrão, né, do serviço público, a carga horária padrão é 40 horas semanais. Aqui não, nós temos 30. Aí nós temos o vencimento inicial de R$ 10.325,34, mas como eu te disse, essa remuneração ela acaba sendo efetivamente superior a isso, por conta das gratificações agregadas ao exercício do cargo, mas no edital que nós temos é R$ 10.325,34, tendo 13 vagas para concorrência ampla, 6 vagas para negros e 1 vaga para pessoas com deficiência PCD. Aí eu resolvi trazer aqui nessa análise do edital quais são os requisitos para investidura no cargo. São requisitos bobinhos, normalmente você cumpre todos, mas não custa nada dar uma olhada. Legal?
Por isso que eu trago aqui para você. Bom, o primeiro requisito, e veja que deve atender cumulativamente os requisitos, o primeiro requisito, pessoal, é ter sido classificado no concurso público. Né? E aí, óbvio, né? Tem que ser classificado no concurso público para poder ser investido no cargo. Aí seguimos. Segundo requisito, ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, sendo que no caso de nacionalidade portuguesa deve estar amparado pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento dos gozos dos direitos políticos no termo da Constituição. Idade mínima 18 anos completos na data da posse, né? Estar quite com as obrigações militares, em pleno gozo dos direitos políticos, quite com as obrigações eleitorais, aptidão física e mensal para o exercício das atribuições do cargo, comprovados por inspeção médica oficial, normalmente isso é apenas candidatos com problemas muito sérios, eventualmente podem ter problemas corriqueiros de saúde, não há nenhum óbice, né? Possuir os requisitos exigidos para exercício das atribuições legais do cargo, por exemplo, curso superior, firmar declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido no exercício da função pública penalidade por prática de improbidade administrativa, aplicado por qualquer órgão, né, público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal, apresentar declaração quanto ao exercício de outro cargo, emprego ou função pública e sobre o recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e pensão. Lembre-se que pela Constituição há cargos acumuláveis. É possível acumular um cargo de professor com outro técnico ou científico, e aqui se insere essa questão, legal? Mas você tem que declarar essa questão, porque existe o teto constitucional. Tem que apresentar a declaração de bens e valores que constituam o patrimônio, né, do futuro servidor. Firmar a declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão público ou entidade federal, estadual ou municipal. Firmar o termo de compromisso de sigilo e confidencialidade das informações. E aí o item N dos requisitos tem a ver com a escolaridade exigida, né? Olha lá, apresentar diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, conforme o subitem aí 3.3, fornecido por instituição de ensino, reconhecido pelo Ministério da Educação, comprovado por meio de apresentação do original e cópia do respectivo documento. Legal? Então é curso superior, um requisito para você poder exercer o cargo, né, dentro do Tribunal de Contas. Me desculpem, pessoal, do estado da Bahia. Bom, próximo requisito, não ter sido condenado a pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra condenação incompatível com a função pública, não ter antecedentes criminais, apresentar outros documentos se fizerem necessários e cumprir as determinações dos editais do concurso público. Beleza? Então, nenhum requisito, não é difícil de ser cumprido, mas eu queria passar aqui com você, para você ter noção de quais são os requisitos para a investidura no cargo. Bom, aí vamos falar de um ponto importantíssimo. Vamos falar das inscrições, né? Tá aí na sua tela, ó, as inscrições. As inscrições, olha lá, para o concurso que nós estamos estudando, elas serão abertas no dia 28 de agosto, segunda-feira, e vão até 5 de outubro. Legal? E olha lá, a inscrição é R$ 107 e a inscrição é online. Você está vendo aí? Eu estou lendo com você, olha lá. Para efetuar a inscrição, o interessado deverá acessar via internet, endereço eletrônico conhecimento, FGV tal, consoante seguintes observações. Essas observações, pessoal, eu não trouxe para você aqui no nosso bate-papo. Você dá uma olhadinha lá nos procedimentos operacionais da inscrição no concurso. Bom, agora vamos falar das provas. E eu tenho que dizer que a prova do TCE, ou as provas, né, do TCE Bahia, já estão marcadas. E tanto a prova objetiva de múltipla escolha, quanto a prova discursiva, serão realizadas no mesmo dia, né,
preferencialmente em Salvador, aqui até diz que será em Salvador, no dia 10 de dezembro de 2023, das 13 às 18. Então veja que você tem aí pouco mais de 3 meses e meio até a realização da prova. Ok? Beleza? Bom, os locais aí serão divulgados, né, a partir do dia 4. É de responsabilidade do candidato a identificação correta do local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado, de acordo com o horário aí oficial de Salvador. E os candidatos não podem alegar qualquer espécie, né, de desconhecimento em relação às regras do edital, inclusive no que toca, né, aos locais de realização das provas. Legal? Veja que são provas objetivas e discursivas no mesmo dia e mesmo horário. E aí nós temos as provas, as matérias, aliás, que serão aplicadas na prova objetiva com o respectivo número de questões, lembrando que a prova discursiva, que é composta de 2 questões, tratará apenas dos conhecimentos específicos. Ok? Então, olha lá, nós temos 25 questões das disciplinas que são básicas, conhecimentos básicos. Nós temos 14 de português. Português sempre é uma matéria importantíssima, né? Eu sempre falo para meus alunos, não deixem de estudar português. Veja, português vale mais da metade, né, da prova de conhecimentos básicos, do módulo de conhecimentos básicos. Ou 6 questões de raciocínio lógico quantitativo e 5 questões de legislação específica aplicável. E essas matérias, essas 3, não caem nas questões discursivas, né? Mas nós temos um módulo de conhecimentos específicos. Aí nós temos 7 questões de controle externo, 6 questões de direito constitucional, 6 questões de direito administrativo, 7 questões de administração financeira e orçamentária, 7 questões de auditoria governamental, 7 questões de contabilidade aplicada ao setor público, 5 questões de contabilidade geral e societária e 10 questões de engenharia. Beleza? Legal? Aí o conteúdo específico dessas matérias você vê lá no finzinho do seu edital. Tá bom? Eu não vou tratar aqui com você o conteúdo de cada uma delas, senão seria uma live aqui muito extensa. Mas eu preciso falar para você sobre quais são os critérios mínimos para a sua aprovação. Veja, será considerado aprovado na prova objetiva para o cargo de auditor estadual de controle externo o candidato que cumulativamente acertar no mínimo 28 questões de conhecimentos específicos. Vamos voltar aqui então. Quantas questões eu tenho de conhecimentos específicos? Se o total são 80 questões e eu tenho 25, né, nas disciplinas gerais, nós temos 55 questões de conhecimentos específicos. Vamos somar aqui. 7 com 6, 13, 6, 19, 7, 26, 7, 33, 7 de contabilidade, 40, 5 de contabilidade geral, 45 e 10 de engenharia, 55. E se exige 28 questões de conhecimentos específicos, ou seja, mais da metade, né? 55 se exige 28, aliás, de 55, 25 se exige... Ixi, aí a conta já ficou meio difícil, hein? Se fosse 60% de 55, seriam 33, né? 50%, 22,5, né? Então está se exigindo aí um pouco mais de 50%, um pouco menos de 60%, acho que por volta de 56%, se as minhas contas de cabeça não estão ruins, né? Bom, dão 28 questões de conhecimentos específicos, pouco mais de metade das questões, né? São 55 e menos de 60. E ainda tem um critério mínimo do total de questões, 40. Então, em relação ao total de questões, nós temos 80 questões e se exige 50%. Veja que não existe
critério mínimo para as questões do módulo de conhecimentos básicos, né? Só temos mínimo para o módulo de conhecimento específico. Legal? Veja que quem não atingir essa nota, né, está eliminado. Então é critério mínimo mesmo, aí é você contra você, beleza? Né? E os candidatos não eliminados, então quem fez os critérios mínimos, as 28 questões pelo menos de conhecimentos específicos e 40 questões globais da prova objetiva, esses candidatos vão ser ordenados de acordo com os valores decrescentes das notas finais da prova objetiva. E aí nós temos que falar da prova discursiva. A prova discursiva, você já sabe, é de caráter eliminatório e classificatório. Então ela tem um critério mínimo e também vale para a classificação dos candidatos. Vamos lá? Bom, a prova objetiva vale 80 pontos. A prova discursiva vale 30 pontos e será constituída de 2 questões dissertativas de conhecimentos específicos a serem respondidas em até 20 linhas cada, valendo 15 pontos cada questão. Legal? E aí tem um limite para a correção das provas discursivas. Veja, somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem aprovados e classificados na prova objetiva no quantitativo de até 8 vezes o número de vagas, respeitados os empates na última posição. Quem empatar na última posição corrige, né? E aí se multiplicou por 8 aquele quadro de vagas que nós vimos no começo. PCD é uma vaga, então corrijo 8 provas. Negro, 6 vagas, eu corrijo 48. Ampla concorrência são 13 vagas, eu corrijo 104 provas, no total 160. Mas como no caso de empate se corrige todo mundo que está empatado, vão ser corrigidas mais, provavelmente mais do que 160 provas. E aí eu trouxe aqui para você o que o edital prevê em relação aos critérios de correção das questões discursivas. Isso é muito importante, porque das questões objetivas, múltipla escolha é fácil. Acertou, errou. Mas nas questões discursivas é um pouquinho mais complexo. Veja aqui, na avaliação da discursiva, serão considerados o acerto das respostas dadas, o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato e a fluência e a coerência da exposição, inclusive o uso correto da língua portuguesa. Legal? Então é grau de conhecimento do tema, fluência e coerência da exposição, inclusive o uso correto da língua portuguesa. Veja que a língua portuguesa é importante. Bom, a nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída, em meio a divagações e ou colagem de textos e ou questões apresentadas nas provas. Legal? Aí veja qual é o critério mínimo, né? Olha lá, será considerado aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 15 pontos, numa escala de 0 a 30. Legal? Então também você tem que tirar pelo menos 5 na prova discursiva, né? Veja que não haverá arredondamento da nota ou da média final, serão desprezadas as frações inferiores ao centésimo. Quem não fizer o mínimo na discursiva está excluído. E aí nós temos nota 0 para algumas situações. Olha lá. Quando a escrita for de forma diversa daquela especificada no item 9.19 do edital, quando for escrita a lápis, estiver em branco ou apresentar uma letra ilegível, então toca fazermos uma letra bem bonita nessa prova do TCE da Bahia. Pessoal, eu espero que essa minha breve explanação aqui com você tenha sido suficiente para resolver as suas principais dúvidas. De novo te convido, vem estudar conosco, adquire aí a nova limitada e usa o cupom de desconto, Nilman5. Se quiser falar com que concursos, vá no nosso Instagram. Quiser falar comigo, vá no meu Instagram, @prof_Nilman. Um forte abraço para você, boa prova e até mais.